Boa noite. A dinâmica me ajudou a começar o sermão. Pense no seu personagem favorito da Bíblia. Escolher o personagem favorito às vezes é fácil, né? A gente sempre tem um personagem favorito. Mas além do personagem favorito, pense numa característica desse personagem que te faz gostar dele ou se identificar com ele. Vamos lá. Quem pode contar? Mas qual personagem? José, a fidelidade de José. Ok. Davi, qual característica de Davi? Raabe, qual a característica de Raabe que você admira? Forte, Cora. Quem mais? Jonas, a intimidade com Deus. É interessante, né? Quem são os personagens? Isso é uma pergunta que, como diz, eu lembro de um dos últimos JA que eu assisti até na vida, né? Foi aqui nessa igreja. E sepultaram o coitado aqui. Quem estava aqui? Quem estava aqui lembra, né? Então, assim, essa pergunta é uma pergunta que a gente escutava muito nos antigos JAs, né? Sempre fazia a gente pensar no personagem que a gente gostava da Bíblia. E o engraçado é que todos os personagens que aparecem são personagens fortes, marcantes na Bíblia, né? José, quem não conhece a história de José, quem não conhece a história de Davi, se você perguntar para as crianças, elas vão contar, né, de Sansão. Então são histórias de personagens fortes, personagens que se destacaram. Agora uma pergunta, não tão fácil como a primeira. Todas essas histórias estão na Bíblia. E praticamente um livro dedicado a cada um deles. E a sua história? Se fosse para você encaixar aqui, aonde estaria a sua história? Difícil, né? Silêncio, né? Um silêncio ensurdecedor pairou sobre a igreja. Então, a sua história, aonde você colocaria? Vamos pensar, né? E perto de onde? De Jó, né? Porque eu me identifico com a fé. Aonde se encaixaria a sua história na Bíblia? E a história que eu trago hoje para vocês é interessante, que ela é até difícil de encontrar. O livro, né, onde ela está escrita, porque é tão rápida e tão pequenininha que ela tem uma, duas, três, quatro folhas da Bíblia só. E nessa Bíblia minha, que é tão fininha, as folhas, ela meio que se perde. Aí eu fui procurar o livro e não achava, eu fui lá no índice da Bíblia para achar que ela estava ali perto da de número 350, de tão pequenininha que é a história, de tão simples, tão normal, que eu fiquei me perguntando por que ela veio parar aqui? Perto de tantos homens que se destacaram, tantas histórias de homens fortes, de homens de fé, de homens, né, de força física, por que ela veio parar aqui? E a história que eu trago hoje, em primeiro lugar, a história de uma mulher. Por si só, já era difícil uma mulher se destacar naquela época, né? Porque as mulheres não eram protagonistas de sua história. Então, se a história dessa mulher está na Bíblia, já é um sinal de que é uma mulher especial. Agora eu vou contar a história para vocês e eu sempre gosto de usar essa versão da Bíblia quando eu vou contar histórias, né? E aí eu vou contar a história dessa mulher para vocês. Houve uma época, quando os juízes eram líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou a sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e dois filhos. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram
efrateus de Belém de Judá. Os 4 mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus 2 filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali 10 anos. Sabe o que aconteceu? Os 2 também morreram. E Noemi ficou sem filhos e sem marido. Mulher e viúva. Se tinha motivo para ser difícil a vida, elas tinham. Mulheres e viúvas. Certo dia, então, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar o seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam no caminho, Noemi disse às noras: é melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe. Que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim. Que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e um outro marido. Ela as beijou e choraram muito. E elas responderam: não faremos isso, iremos com você de volta para o seu povo. Mas Noemi insistiu: voltem, minhas filhas, porque vocês querem comigo, acham que ainda vou ter filhos e eles vão casar com vocês no futuro? Voltem, minhas filhas, vão para casa. Estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança, e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Aguardariam tanto tempo para se casar novamente? Não, minhas filhas. Para mim, essa é uma experiência muito amarga, mais do que para vocês. O Eterno foi severo comigo. E elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra, se despediu. Mas Ruth abraçou Noemi e ficou com ela. E Noemi disse: veja sua concunhada, voltou para casa para morar com seu povo e os seus deuses. Volte com ela. E Noemi disse, e Ruth disse: não me force a abandoná-la. Não me force voltar para casa. Aonde você for, eu irei também. Aonde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Quem era Ruth? Que características teria Ruth? Viúva, mulher, sem perspectiva, moabita, não tinha um Deus poderoso, na verdade, eles adoravam vários deuses. A sua origem já dizia muito dela. A sua religião não era a sua força, não era, né, a sua fé não era a sua característica. Viúva, pobre, estrangeira e marginalizada. Essa era Ruth. Que perspectiva tinha Ruth? Olha para uma menina que mora na periferia. Olha para ela, que perspectiva tem essa menina? Quando ela olha para o mundo, que perspectiva ela tem? Talvez sonhos, mas não perspectiva. Só que o que é o mais interessante na vida de Ruth, né? Todas essas características e toda essa condição de Ruth é aquilo que os nossos olhos veem. É aquilo aonde a gente consegue alcançar. Mas havia um Deus que estava trabalhando nos bastidores. Havia um Deus por trás dessa história. Fala que eles moraram lá
pelo menos 10 anos, que eles casaram e moraram lá pelo menos 10 anos. Deus já estava trabalhando nos bastidores. Aí eu fiquei pensando, imagina Ruth quando esses filhos foram casar. Era a mulher ideal? Quando você vai casar um filho, o que você quer para ele? Melhor. Se você tem uma religião, você quer pelo menos que eles comunguem da mesma fé. Mas não, era uma moabita. Era o que tinha. Era o que tinha. Só que desde aquela escolha, desde aquela saída de Belém para a região de Moabe, Deus já vinha trabalhando. Deus já tinha propósito na fome. Deus já tinha propósito na dificuldade. Deus já tinha um propósito para a vida daquela menina que nem marido tinha ainda. Havia propósito na dor e no sofrimento. Havia um porquê. Havia um porquê de todas aquelas 3 mulheres terem ficado viúvas. Havia um propósito na dor e no sofrimento. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa história é uma história até conhecida, não é uma história desconhecida da Bíblia. Se eu continuar lendo, vai tomar tempo demais. Então elas voltam e elas chegaram bem no início da colheita, tinha muita fartura de comida. Como a sogra mesmo fala, ela já devia ter uma idade avançada, já era mais frágil por conta da idade. Mas Ruth não, chega e fala assim: minha sogra, eu vou para o campo e vou recolher aquilo que sobra. Isso era uma condição natural da época. As pessoas colhiam e aquilo que caía no chão era deixado para trás, ninguém passava recolhendo, porque aquilo ali era porção para quem? Para as viúvas, para os órfãos, e ela, como viúva, na condição de viúva, passa a recolher aquilo que sobrava pelo campo. E colhendo, ela é percebida, né? Ela é percebida e o dono, e ele na ocasião era dono das terras, e ele se torna o marido de Ruth, é o desenrolar da história. E toda aquela dor, sofrimento acaba porque agora elas vivem em abundância. Esse era o propósito de Deus para a vida de Ruth? Não. Ruth casou com Boaz e tiveram um filho, Obed. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. E da linhagem de Davi nasce Jesus. Deus trabalha nos bastidores. Deus está atuando por trás da história. E sabe, a história de Ruth tem muito mais a ver com a minha e com a sua história. Sabe por quê? Porque provavelmente a nossa história não seria incluída. Nós não temos nada de grandioso, de extraordinário para contar. Nossa fé é muito pequenininha. Nós caímos e caímos várias vezes, vamos contar o quê? Só que Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está por trás da nossa história. E na dor e no sofrimento Ele está atuando. Sabe por quê? Porque Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo o fruto que você pode produzir lá na frente. E é por isso que Ele nunca desistiu de você. Na nossa vida, a gente tem enfrentado período de seca, de luto, de dor e de sofrimento.
Mas Deus está trabalhando por trás da tua história e da minha história. E lá na frente, a nossa história não vai ser contada nas páginas deste livro. Mas a nossa história vai estar contada no livro da vida. Todos nós temos uma história para contar. E eu vou dar um segundo testemunho. Tem como colocar aqui na tela quem é que está lá no audiovisual? É o Júnior? Júnior, tem como colocar na tela a imagem que estava na capa do YouTube? Tem pressa não, eu vou contando a história enquanto isso. A Dominique falou comigo, já tem uns 20 dias, Dominique? Mais ou menos, né? Tem uns 20 dias, a gente marcou a data, combinou tudo e tal. Aí hoje à tarde ela me passou uma mensagem assim, tudo certo. Tudo certo. Para mais tarde. Que horas, Dominique? 2 e pouco? 2 e pouco. Tá tudo certo? Eu falei assim, eu tinha esquecido. Mas vai dar certo. Fica tranquila que eu vou preparar. E aí eu almocei, eu cuidei do que eu tinha para fazer, eu já tinha almoçado, cuidei de algumas coisas e falei assim, senhor, tem que ser, né? E eu comecei a pensar, podia ser fulano, podia ser ciclano, podia ser, mas aí eu comecei a pesquisar alguns assuntos. Ela só tinha me falado que era sobre o Espírito Santo, mas ela não tinha me dado o tema. E aí eu comecei a pensar na questão do Espírito Santo, comecei a pensar, e aí me deparei com um material da igreja que tem o título que está na capa do YouTube. Só que eu não sabia de nada. Me deparei com o título, aí eu falei assim: mas esse é um estudo bíblico que está sendo distribuído por aí que chama O Deus dos Bastidores. Aí eu falei assim, mas às vezes a igreja já teve contato com esse material. E eu tentei baixar 3 vezes o material e não conseguia. E uma hora pedia cadastro, uma hora pedia CPF. Eu falei, não tem tempo de fazer cadastro, não. Aí eu comecei a pesquisar, o Deus dos Bastidores em PDF. Eu queria que caísse na minha, sabe, no celular na hora. Eu não queria ter o trabalho, eu queria que viesse assim e abrisse para mim. O Deus dos Bastidores, o Deus do... Eu falei assim, mas fazia tanto tempo que eu não fazia sermão copiado de ninguém, eu fazia o meu próprio tema. Eu falei, mas por que eu estou insistindo tanto em copiar algo de alguém, né? Aí larguei de mão. Aí me deparei com um livro lá na internet que tinha esse tema, O Deus por Trás da História. Só que, como não é um livro, né, da Igreja Adventista, eu falei assim, não posso confiar no que está aqui, porque eu não sei a origem e não tenho tempo para pesquisar. Mas eu gostei do tema. Eu falei assim, então eu vou fazer algo com esse tema, o Deus por trás da história. Aí comecei a pesquisar. Não conseguiu, né? Depois vocês olhem. O Vinícius está lá. Mas aí, me preparei, e passei mensagem para Dominique, umas 5h30. Dominique, fique tranquila, porque já está tudo certo. Aí vim para a igreja, sentei, estou ali sentada. Aí eu tenho sempre a curiosidade de ver os comentários do pessoal que está online. E entrei. Quando eu me deparei com o título, O Deus dos Bastidores. Nossa, estranho. Deus dos Bastidores, o mesmo tema que eu tinha achado à tarde lá em casa, né? Aí eu chamei a Dominique, falei, Dominique, da onde você tirou isso aqui? Aí ela pegou e falou assim, não, porque ia falar do Espírito Santo, não sei o quê, aí eu coloquei esse tema. Aí eu sentadinha ali, aí eu falei assim, Senhor, é tão bom quando a gente, a mesma coisa que ela falou, olha lá,
O Deus dos bastidores. Quando eu olhei na tela do YouTube, eu falei assim, gente, mas da onde a Dominique tirou isso, né? Aí ela tirou do estudo bíblico. Mas na minha cabeça, assim, da onde que ela tinha tirado, sendo que era o tema que eu queria falar, né? E aí, quando ela deu o testemunho dela, aí ela fala assim, é tão bom quando a gente tem a certeza que Deus fala com a gente. E eu queria terminar falando, dando esse testemunho. Que o que foi falado e o que foi dito aqui não foi preparado por mim. Eu nem queria estar aqui. Eu nem queria ser essa pessoa. Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, é isso que acontece. Ele escolheu a dinâmica e vocês foram. Ele escolheu a dinâmica, a questão do personagem, e eu já estava aqui para fazer junto com vocês. E aí ele foi cuidando, aí ele cuidou da música, ele cuidou do tema e ele foi dirigindo as coisas. Sabe por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Deus tem nos incomodado, mas muitas vezes a gente não para ouvir o que Ele está nos dizendo. E a história de Ruth é a sua história. Muitas vezes você não vê propósito nenhum na sua vida. Quantos não estão passando pela dor e pelo sofrimento neste momento? Quantos ligaram o computador ou se ligaram o celular porque não estão aguentando mais? Hoje eu ouvi uma frase que diz assim: a minha dor é tão grande que eu tenho vontade de. Na verdade, era uma pesquisa. Imagino que a maioria das pessoas tem respondido. A minha dor é tão grande que eu tenho vontade de. Falar uma coisa para você. Quando a sua dor for tão grande, tão grande, tão grande, e você tiver vontade de acabar com tudo, Deus tem um propósito na dor e no sofrimento. Foi na vida de Ruth, uma mulher sem qualquer qualificação. Foi do ventre de Ruth que nasceu o próprio Jesus. Foi da linhagem de Ruth que veio Davi e que veio Jesus. Não é à toa que você veio aqui neste lugar hoje. Não é à toa que você ligou o celular, ligou o computador, porque não sou eu, mas é Cristo dizendo: eu estou atuando nos bastidores. Eu estou por trás da sua história. Só continue. Eu quero abrir a Bíblia novamente e terminar com a mesma frase de Ruth. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Foi neste momento que a vida de Ruth mudou. Foi neste momento, quando ela aceitou o Deus da sua sogra na vida dela. Ela não sabia para onde ela estava indo. Ela não sabia o que seria da vida dela. Mas isso foi a chave da virada. O seu Deus será o meu Deus. E assim será na sua vida. A partir do momento que você disser, o Senhor será o meu Deus, haverá mudança. Haverá propósito no sofrimento. Eu quero que você apenas feche os olhos, nem se mova. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui abertos para o toque do Teu Santo Espírito. Senhor, quanta dor e sofrimento, quanta tristeza tem tomado a nossa vida, quanta desilusão. Pai querido,
Quanta desgraça nesse mundo. Quanta destruição. Mas o Senhor olha para nós e vê em nós o que nem nós conseguimos ver. O Senhor acredita que há potencial em nós. E se o Senhor tem propósito de mudança, que ela passe a acontecer, porque neste momento nós decidimos que o Senhor será o nosso Deus. Afasta de nós qualquer tentação, afasta de nós outros deuses. Que o teu Santo Espírito faça morada em nós e que nós possamos, através da impressão que ele coloca no nosso coração, tomar as decisões certas. Quando, Senhor, não buscaram a internet, não buscaram a igreja, atrás Senhor, do último fôlego. Senhor, muitos eu tenho certeza que estão aqui porque estão buscando, Senhor, uma última chance. Não aguentam mais a dor e o sofrimento. Mas nós sabemos que é na dor e no sofrimento que o Senhor está agindo. É na dor e no sofrimento, Senhor, que o teu Santo Espírito vai fazer morada em nós. Pai querido, Pai de misericórdia, habite em nós, faça morada em nosso coração. Transforma a nossa vida para que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade de morar no céu com o teu Filho. Abençoe a nossa vida de tal forma que nós possamos abençoar outras pessoas, que nós possamos ser luz aonde quer que nós possamos ir. Pai querido, esteja conosco nessa semana ainda desconhecida, mas o Senhor já conhece tudo, já sabe todos os passos que nós temos que dar. Então, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos guiar nas decisões, venha nos guiar, Senhor, no trabalho, no nosso lar. Venha nos ajudar, Senhor, a muitas vezes a sair daquele lugar que não nos cabe. Pai querido, abençoe a nossa vida, a nossa família, abençoe a tua igreja. Nos leve para casa em segurança, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.